famílias monoparentais e a solidão. Neste trabalho, definiremos família monoparental ou unilinear como aquela que desvincula-se da ideia de um casal relacionado com seus filhos, pois estes vivem apenas com um dos seus genitores em razão de viuvez, separação judicial, divórcio, adoção unilateral, não reconhecimento de sua filiação pelo outro genitor, produção independente, etc., conforme Diniz 2002, página 11. Dois fatores devem ser lembrados quando estudamos as famílias monoparentais: o divórcio e a emancipação feminina nos seus mais variados aspectos. O surgimento do divórcio permitiu que as mulheres pudessem escolher entre viver um casamento ruim ou continuar sem a figura do cônjuge. É certo que isso se tornou possível quando a mulher pôde optar pelo rompimento dos laços conjugais, dando manutenção à dignidade, superando o período em que ser desquitada era algo que depunha contra a mulher. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2007 foi capaz de comparar os diversos arranjos, o gráfico 9.3, e demonstrou que a maioria dos homens são casados e com filhos, 64,9%, enquanto a maioria das mulheres são aquelas sem cônjuge e com filhos, 52,9%. Essa diferença de perfil pode ser explicada pela capacidade ou característica que os homens possuem de buscar novos casamentos, como será visto a seguir. Essas marcas da sociedade moderna e a separação e o individualismo, que são as marcas, somadas às mudanças socioeconômicas, ou seja, mulheres com salários que as permitem suportar as consequências de um divórcio, diminuição do preconceito para com os separados, proteção do Estado para o direito à pensão alimentícia e regras de convivência pós-separação, etc., podem explicar este tipo de desenho social e o surgimento de novos arranjos de família, muito não imaginados até bem pouco tempo atrás. É certo que essa diferença de perfil entre homens e mulheres já denota que ambos encaram diferentemente a separação e os recasamentos. Ao tratar da solidão, que envolve essas pessoas, Neri 2005 traz interessante gráfico que representa as diferenças entre homens e mulheres solitários ao longo de suas vidas. Porcento solitários. 200. A fonte é do IBGE, censos do IBGE. O estudo de Neri 2005 a 2011 aponta, de modo geral, alguns procedimentos conjugais distintos entre homens e mulheres. Elas atingem maiores taxas de solidão em idades mais avançadas. Eles são mais sozinhos na juventude, caminhando em direção ao matrimônio ao longo do ciclo da vida. A partir dos 35 anos de idade, a cada ano, a diferença entre as taxas de solidão de mulheres e homens cresce em média 1 ponto percentual. Na casa das pessoas com mais de 60 anos, a taxa de solidão entre as mulheres chega a 2,6 vezes a dos homens. Existem algumas explicações para isso. O fato de as mulheres viverem cada vez mais que os homens, a maior preferência de mulheres por homens mais velhos e melhor, ou tão bem-sucedidos quanto elas próprias, enquanto os homens separados tendem a buscar mulheres mais jovens. Pesquisa realizada por Ailton Silva, do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de São Paulo, indica que os homens que se casam na faixa dos 60 anos escolhem uma parceira em média 14 anos mais nova. A maior independência econômica feminina conquistada nos últimos anos. A solidão é mais presente entre as mulheres com melhor situação socioeconômica, ou seja, as solteiras, separadas e viúvas costumam possuir, comparando com a média das mulheres brasileiras, mais empregos, melhores salários e um nível de escolaridade maior. Observa-se que a possibilidade de uma mulher desacompanhada ter mais de 12 anos de estudo é de quase 70% superior do que para as sem instrução. A chance de encontrarmos mulheres solitárias nas capitais é mais elevada, 142% maior, do que nas áreas rural e metropolitana, 98% maior, dada a maior independência econômica feminina, principalmente nos maiores centros. Damasceno e Schmidt, 2013, repercutem
em reportagem de O Globo, um estudo realizado pelo IPP, Instituto Pereira Passos, órgão de estudos da Prefeitura do Rio de Janeiro, que, partindo dos censos de 2000 e 2010, mostra a força das mulheres na formação e sustento das suas famílias. O estudo informa que a média brasileira indica que as mulheres são chefes de família em 38,7% das residências. Quando este desempenho familiar é desdobrado por capitais, temos o Rio de Janeiro com 46,5%, São Paulo com 44,1%, Vitória com 43,5% e Belo Horizonte com 43,6%. Duas inferências possíveis. As mulheres incorporam os filhos resultantes de seus relacionamentos, os homens não. E a força e importância das avós na constituição de novos modelos familiares, visto que elas são mães pela segunda vez, por isso cuidam de seus filhos já adultos e dos filhos de seus filhos. O quadro a seguir espelha as diferenças entre mulheres solitárias e acompanhadas nos anos 1970 e 2000. Percebe-se que há um aumento da porcentagem de mulheres solitárias e um declínio da porcentagem de mulheres acompanhadas. Por conta desses dados, pode-se inferir que há um fenômeno de formação de famílias monoparentais na qual a figura principal é a mulher. Esse fato social não pode ser desconsiderado quando se analisa o perfil das famílias brasileiras. O estado de mulher solitária resulta de um longo processo de libertação de tradições infelizes, geralmente de bases machistas, mas que marcaram os tempos até recentemente. Libertar-se do jugo de um mau casamento, de um companheiro que produz infelicidade, de uma sexualidade que não lhe atenda à sensibilidade é uma conquista. Refazer relações em bases diferenciadas e com outras expectativas parece não ser tão simples. Sobre a capacidade de sair de um relacionamento tumultuado por diversos motivos, escreve a benfeitora que os danos psicológicos marcam significativamente mesmo aqueles que se creem vitoriosos quando saem desses relacionamentos tumultuados. Esse quadro, o da história das relações construída a partir de diferenças estabelecidas pelo preconceito histórico, é o exemplo típico da submissão à chamada memória da sociedade. Sofremos ou nos deixamos subjugar por algo que vem sendo alimentado e transferido de geração a geração. Reproduzimos no campo social e familiar, sem críticas ou análises, ora como vítimas, ora como algozes, executores. Quando desenha esse quadro histórico, a benfeitora é enfática ao propor que a mudança se inicia por uma nova linguagem libertadora. A palavra veste o pensamento, que se torna uma memória acumulada, que se manifestará em palavras que perpetuarão os problemas. O primeiro passo para esta nova linguagem é libertadora. É o autoconhecimento, que permite a definição do que se acredita ser a felicidade possível, que merece ser perseguida por cada qual.